Beleza, pessoal? Muito boa noite. Nós estamos começando mais uma reunião do NEFI, mais um encontro maravilhoso. E hoje, sob a direção da linha História do Cristianismo, com ela, Emanuele Ramos, Manu Manuzerma. E hoje nós vamos falar sobre a formação da Bíblia. Como que este livro que impacta tanto a nossa vida e o nosso coração, nossa regra de fé, o que nos alimenta todos os dias, como que a Bíblia foi formada. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, vamos discutir um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto, e eu tenho certeza que vai ser uma reflexão maravilhosa. E antes de passar para a Manu, eu vou compartilhar a minha tela aqui só para divulgar algo para vocês rapidinho, tá bom, pessoal? Acho que vocês já estão vendo aí. Galera, é o seguinte, o Nefi agora tem o canal no YouTube. Êêê, que beleza, que maravilha. É isso aí, pessoal. Olha só, nós fizemos o nosso canal no YouTube e no nosso canal no YouTube já está disponibilizado as duas últimas lives que nós fizemos no Instagram com a Vix Alevski, falando sobre uma mente para a glória de Deus. Então, a gente fala sobre intelectualidade, jornada do conhecimento, como usarmos a nossa inteligência em prol do reino de Deus. E, claro, a nossa live com André Hein. Gente, que live, viu? Nós falamos sobre o livro Aqueles da Bíblia, né? Um livro que o André escreveu falando sobre a história, a cultura e o plano divino para Israel. E também temos disponíveis no nosso canal do YouTube tanto a primeira conferência online do NEFI, Crer Também é Pensar, no finalzinho do ano passado, e a nossa segunda conferência mais recente, que foi agora, no finalzinho de julho, os desafios contemporâneos da igreja, tá bom, pessoal? Então, depois vocês deem uma olhadinha. Então, tem palestra do professor Lucas Gesta, História do Cristianismo, tem palestra sobre relação de filosofia e fé com Juliano Marcel, tem palestra sobre cristianismo e cultura pop com os meninos do Invisible Code, o Bruno Maroni, o Felipe Barnabé, o Matheus Gouveia, e as nossas palestras mais recentes de história do pentecostalismo, com o Thiago Kiffer, o papel da igreja no combate ao racismo, com as meninas do Projeto Agostinhas, tem falando sobre política também, né, com Anderson Paz, e ecoteologia com o professor Tiago Pereira, da ABC2. Tá bom, pessoal? Então, dê essa moral para a gente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva. Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Tá bom, pessoal? Manu, a palavra está com você. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vou compartilhar minha tela aqui. E aí, vocês falam para mim que está dando para ver, tá bom? Por favor. Tá certinho? Ok. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a formação da Bíblia. A gente vai dedicar essa aula toda, né, para falar sobre ela. Definitivamente, ela é o livro mais popular do mundo, né? Pode até não ser o mais lido, mas tem uma probabilidade que eu apostaria aqui em cheio, aqui com certeza, todo mundo que me assiste tem um livro desse dentro de casa, né? Então, hoje é possível ter essa Bíblia em formato de livro, áudio, na palma da mão, diversos canais de comunicação. E ela é o livro que contém a regra de fé dos cristãos, dos judeus também, até uma certa parte, e ela é recorrentemente usada para embasar também uma série de discursos que às vezes nem são relacionados ao cristianismo, por ter talvez ali um senso mais moral. E embora eu vou levar, obviamente, nessa discussão de uma forma mais tendenciosa, né, já que eu creio na Bíblia como a minha regra de fé particular, eu vou tentar trazer também um conhecimento mais voltado para a história hoje para a gente e para os processos que a Bíblia ela sofreu ao longo do tempo. Gente, então, antes de tudo, né, antes de entrar no tema proposto, já que nos últimos dias a gente do NEFI, graças a Deus, esteve muito envolvido em umas atividades aí mais alternativas, eu trouxe uma rápida recapitulação da época que nós já estudamos e aonde nós estamos agora aqui em História do Cristianismo no NEFI. Lembrando que todas as aulas estão gravadas no Google Classroom, então você pode acessar lá, tá bom?
Mas a gente está seguindo uma linha mais cronológica, né, dos historiadores do cristianismo. Então, essa época de Jesus e dos apóstolos, né, que começa aí no século 6 a.C., a gente encerrou ela, né, ela encerra aí no ano 70, com a queda de Jerusalém, e essa época ela foi marcada por uma grande dispersão dos cristãos em todo o território romano, e isso fomentou ainda mais uma busca por unidade da igreja. Então, a partir de então, se cunhou esse termo de cristianismo católico, né? E esse sentido original do termo, ele serve para designar a existência de uma igreja que, mesmo estando agora dispersa, né, por causa das perseguições e, enfim, né, vamos dizer, uma certa diáspora, né? Ela deveria obedecer uma mesma regra de fé, que seria uma regra centrada no Evangelho de Jesus e na doutrina dos apóstolos. Então, nesse novo tempo do cristianismo católico, né, porque o termo católico serve para designar o que é universal e o que é comum, surge também a ortodoxia, que é um movimento marcado mais intelectualmente, né, para preservar essa doutrina que já foi ensinada. Então, aí a gente viu na última aula, né, que surgem os credos apostólicos, os manifestos, algumas canções também, que serviam mais para inculcar na cabeça das pessoas a lei de Deus e o que deveria ser guardado, o zelo pelo evangelho e o combate às heresias e às filosofias que circuncidavam aquelas regiões. Então, nesse contexto de ortodoxia, as escrituras elas tiveram um papel assim fundamental nesses períodos, né? E é interessante ressaltar que na última perseguição romana à igreja, ela foi fortemente marcada pela queima dos livros sagrados, dos manuscritos, porque para Roma se tornou necessário não só eliminar os cristãos, mas também aquilo em que eles criam, né? Já que era isso que moldava todo o pensamento e a conduta deles. Então, hoje a gente vai falar um pouco como, diante desse processo de preservar a ortodoxia, e nesse contexto do cristianismo católico, a Bíblia ela foi formada na forma como nós conhecemos ela hoje, né, dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, e com a autoridade de uma palavra divina. Bom, é importante a gente observar que, no mínimo, quando a gente fala aí para uma gama assim, de pessoas de todas as crenças, né, existem duas dúvidas muito comuns sobre a Bíblia. A primeira dúvida é sobre a autoridade da Bíblia, né? Nossa, será que essa Bíblia é mesmo a palavra de Deus? Tem muita gente que crê em Deus, mas não crê na Bíblia, né? Então, isso, infelizmente, é uma dúvida comum sobre a Bíblia. E a segunda dúvida é sobre a credibilidade dos documentos bíblicos, porque o Lincoln até deu uma aula na disciplina de teologia falando sobre a Bíblia, né? Que a Bíblia ela é conhecida como um livro de livros. Então, a Bíblia nada mais é do que uma coletânea de documentos que foram registrados juntos, e esse registro em conjunto foi caracterizado como um documento fiel, né? Fidedigno, digno de confiança. Então, é comum que essas dúvidas surjam, principalmente para as pessoas que analisam os documentos de uma forma mais crítica. Eu me lembro de uma das minhas primeiras aulas aqui no NEFI, a gente falou muito sobre o senso crítico, né? Porque, vou falar da minha área, né, que é a que eu estou mais familiarizada, mas quando a gente vai mexer com algum documento, com algum decreto, mesmo que seja um decreto oficial, que seja um decreto assim autenticado, ele precisa ser observado com um tom crítico, né? Compreender para quem que esse documento foi escrito, para qual finalidade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e entendemos que ela possui um senso de autoridade, essas dúvidas elas são abolidas, né? Porque é a autoridade das Escrituras que rege a nossa vida e a nossa maneira de pensar. Então é sobre esse livro que nós vamos falar hoje. Bom, desde a antiguidade já existia aí uma vasta circulação de literatura, né? Que são conhecidas aí até hoje, literatura grega, romana, que são literaturas são religiosas ou que não têm muito esse apelo. Então, a gente conhece muitas peças teatrais muito famosas, poesias, né? E dentro aí dessa vasta produção, em certos momentos a igreja considerou como necessário definir quais textos eram considerados como textos divinamente inspirados, né, autoritativos, em termos religiosos ou não. E esse processo de definição
é o que a gente chama de processo canônico. Então, o cânon, toda vez que a gente lê essa palavra, ele está querendo dizer, essa palavra é usada para se referir a uma coleção de livros sagrados que molda a vida e a maneira de pensar de uma comunidade religiosa, seja ela qual for. E hoje nós vamos priorizar falar do cânon bíblico, que é o cânon que corresponde à nossa forma de pensar. Então, o cânon bíblico, ou a Bíblia, ela é uma lista, né, de documentos que tem essa finalidade que a gente chama de autoritativa, ou seja, ela domina a nossa forma de agir. Cada tradição cristã tem a sua própria interpretação desse processo de canonização. E nós não vamos entrar, né, nos porquês de algumas religiões terem escolhido ou tirado alguns livros, porque isso não nos cabe, mas a gente vai falar do nosso cânon, que tem origem no movimento protestante. Então, o processo de canonização dos livros, ele é muito interessante. Nossa, é uma história que eu gosto muito, muito, muito de falar, porque não houve, por parte da igreja, dos indivíduos da igreja, a criação de novos livros ou de novas doutrinas para serem inseridas naquele cânon. Mas ele foi moldado por uma simples aceitação ou recusa de livros que já existiam. Então, a gente vê, historicamente, de uma forma mais pautada, a existência de alguns concílios, né? A partir do concílio disso, o concílio daquilo, o concílio de Nicéia, o concílio desse, foi definido isso, foi definido aquilo. E o Paulo On, que é o autor desse livro aqui, gente, uma bênção, viu? Chama E Deus Falou na Língua dos Homens. É um dos livros que eu usei para montar essa aula. Ele fala que definir a Bíblia através dos concílios não é uma escolha muito correta, não é uma escolha muito acertada, porque esses concílios, eles na verdade não faziam nada mais além de observar alguns princípios anteriores para afirmar esses livros que já eram utilizados. Então eles não decidiam nada por conta própria. E a história, ela vai nos mostrando aos poucos que esse cânon ele foi produzido pelos atos dos seres humanos, mas foi Deus que foi guiando essa direção. E a gente vê, né, diversas atitudes que a gente vai destacar aqui que realmente não possuem uma resposta, uma comprovação, e nos resta mesmo entender que existe um movimento espiritual para a consolidação desse cânon bíblico. E em uma análise mais geral, 3 estudiosos aí de manuscritos, que é o Becker, Lane e Michaels, eles ressaltam que, levando em conta a diversidade de todos os contextos culturais do movimento cristão, e também da localização geográfica, né, às vezes assim, diferente, distante, todos eles concordaram sobre os livros que pertenceriam ao Novo Testamento, né? E essa aceitação, esse consenso, ele indica que essa decisão final, ela não teve origem assim apenas no nível humano, né? Então essa construção canônica, ela pode ser considerada como uma construção comunitária, porque ela surge nas igrejas, né? As igrejas que vão reivindicar isso. Também é uma definição histórica, né? Porque ela leva em consideração a origem de cada livro, a historicidade de cada livro, mas, sobretudo, essa construção, ela nada mais revelou do que uma obediência, né? Porque a Bíblia, eu até escrevi essa palavra errado, viu, gente? Era a Bíblia se autoatesta, perdão. Mas a Bíblia, ela se autoatesta, assim como a palavra divina. Então, certos livros, né, quando são lidos, é impossível questionar o teor divino que existe nele. E a gente vai ver mais para frente alguns critérios que a igreja adotou para a definição desses livros dentro dessa coletânea, e como isso assim, maravilhoso de ser estudado. Bom, partindo aqui do Antigo Testamento, a formação do Antigo Testamento, ela se deu de uma forma muito mais simples e sem muito conflito, assim, por parte da igreja. O Philip Davis, ele vai afirmar para nós aqui no livro que essa construção do Antigo Testamento representa mais ou menos tudo o que havia à luz dos manuscritos de Qumran. Esses manuscritos são os manuscritos mais famosos, né, que foram encontrados. E o que o Philip Davis quer dizer com isso? Que, na verdade, a formação do Antigo Testamento, ela reuniu aquilo que foi encontrado, né? Não existem, assim, algumas evidências históricas
ou algumas pistas, assim, até hoje, né, que apontem para um trabalho de criação dessa Bíblia hebraica. Existiram até algumas invenções, algumas conversas aí, mas isso não foi comprovado historicamente. Não teve um momento em que os judeus se reuniram e falaram: a partir de hoje nós vamos definir que esse é o Antigo Testamento, essa é a Bíblia hebraica. Os judeus e os israelitas, eles também não carregavam a Bíblia hebraica debaixo do braço, né? Uma Torá ou, enfim, o Antigo Testamento. Só que, para eles, esses documentos, eles, mesmo que isoladamente, sempre foram considerados como escrituras. O Chapman vai asseverar no livro também que é como se existisse uma consciência coletiva canônica dentro da cabeça dos judeus que guiava o uso desses documentos na vida religiosa deles, do povo de Israel. Então, desde muito cedo já é possível analisar que existia uma divisão, que é chamada de divisão tripartite do Antigo Testamento, né? Que é dividido entre a lei, que é o que a gente chama de Torá, os profetas e os escritos. Lembrando sempre que a Torá, ela sobressai aí no Antigo Testamento como a lei. E o próprio Novo Testamento confirma que essa divisão ela já se dava de forma clara, que nas palavras de Jesus que eu trouxe para a gente destacar. Jesus diz assim: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, assim, na passagem de Jesus, na era de Jesus e dos apóstolos, essa divisão bíblica da lei, dos profetas e dos escritos já era uma divisão clara. Então, Paulo On volta a afirmar que é razoável dizer que esse cânon hebraico ele já estava consolidado na época de Jesus, já estava completo na época de Jesus, sendo sempre aí a Torá o conjunto proeminente, ele sobressaía. O que são os livros apócrifos, né, que a gente sempre usa, às vezes até meio polêmico falar sobre isso, mas essa palavra apócrifo, ela vem do termo grego, que significa escondido ou oculto. Quem dá esse teor de heterodoxo ou daquilo que foge da ortodoxia cristã é o movimento protestante. Então, essa palavra apócrifa começa a ser destacada com esse teor de herege, vamos dizer assim, esse sentido pejorativo, no movimento protestante, né? Então é interessante que a gente analise o teor, né? E quem é que consagrou esses termos, mas o termo apócrifo quer dizer escondido mesmo, ou aquilo que está oculto, algo assim. E é um termo que é usado para diferenciar os livros que são sagrados dos livros que não são sagrados. Então, os livros sagrados são sagrados e os não sagrados são apócrifos. Os livros apócrifos do Antigo Testamento, eles foram escritos no contexto do Império Grego-Macedônio, que é quando, a partir do século III, Alexandre domina, né, aquela região. Então, nesse momento, a língua grega passa a se tornar a língua franca, e pela cultura grega, acontece um florescimento na produção literária. E aí, diante desse contato, né, com essa nova cultura, surgem essas novas literaturas, né, esses livros que eram livros de contos, livros para também demonstrar a forma deles de interpretarem a vivência, né? E essas literaturas, elas têm duração mais ou menos aí desde o século IV a.C. até o primeiro século depois de Cristo. Então, esses livros que foram escritos, assim, durante muito tempo, eles têm esse objetivo de manifestação de uma cultura mesmo. Só que esses livros, eles não obedecem alguns critérios, né, pré-estabelecidos que a gente vai falar para serem considerados livros sagrados. Só que eles serviam assim para edificação pessoal, refletiam alguns hábitos de leitura e cultura dos cristãos. Eles também são muito interessantes para a gente saber da cultura e da história a qual o povo está inserido, porque eles têm eles ressaltam mais esses pontos, né? Como eles não têm um teor tão espiritual ou evangelístico, eles são bons livros para se entenderem isso, mas não são livros considerados inspirados. E eu até coloquei o nome deles aqui, caso alguém tenha alguma curiosidade para saber, né, quais são esses livros. Opa, passei. Eles estão aí no slide. E quanto a isso, gente, o catolicismo romano, eles adotam esses livros apócrifos.
a Igreja Católica Ortodoxa também. Então, esses livros apócrifos, eles fazem parte do cânon bíblico deles. Só que os protestantes não, porque eles entendem que esses livros não estabelecem doutrinas, né? E a visão protestante, ela é bem cercada dessa questão doutrinária dos apóstolos e tal. E também há inúmeras outras razões, como esses livros, eles não são citados por outros livros, não são confirmados por outros livros, não são citados por Jesus, não são citados pelos apóstolos, eles por si só não se autoatestam como os outros, e também existe uma disputa, né, canônica, porque os protestantes não queriam ser parecidos com os católicos, então esses livros eles não foram aceitos no nosso contexto. Eu coloquei aqui essa tabelinha, ela está no livro do Paulo, até esqueci de colocar a referência, perdão, mas só para a gente entender como que funcionou, quais são as diferenciações aí, né, da Bíblia hebraica. Quem quiser printar, este é o momento, mas eu vou disponibilizar os slides depois também, para a gente ver quais são as diferenças claras aí, né, da Bíblia hebraica, da Bíblia protestante e da Bíblia católica romana. Existem algumas Bíblias protestantes que têm os livros apócrifos, só que eles estão separados em uma outra seção. Então, a gente tem Antigo e Novo Testamento com os livros canônicos, e aí esses livros estão lá no finalzinho. Mas só para a gente ter uma noção aí maior de como que eles foram estabelecidos. Bom, já o Novo Testamento, que é aí onde começa vamos dizer assim, uma disputa mais acirrada, porque a partir da revelação de Jesus como mestre, né, que os judeus esperavam, essa Bíblia hebraica passou a ser considerada, ela saiu de ser a lei para ser considerado um Antigo Testamento. Mas como que esses novos 27 livros ganharam esses status aí de uma escritura sagrada, né? Bom, os primeiros livros a serem aceitos foram as cartas de Paulo. Por quê? Primeiro, as cartas de Paulo eram endereçadas, né, a uma outra igreja. Então, elas eram lidas constantemente nas congregações. Então, essas cartas passaram a ter uma relevância até litúrgica para os cristãos. Então, essas cartas elas foram mais queridas, vamos dizer assim, para fazer parte de um cânon bíblico enquanto um livro sagrado. Em seguida, os evangelhos foram os escolhidos aí para fazer parte desse cânon. Lembrando que a escrita do Novo Testamento começa a partir do século I. E os evangelhos, como eles eram assim largamente copiados, né, por um cunho evangelístico mesmo, eles começaram a ser escolhidos aí para fazer parte de um cânon, né, de um conjunto de livros sagrados. A partir do século II, começa a surgir as listas canônicas. O que é uma lista canônica? É uma sugestão mais sistematizada do que tem que ser canonizado como fazer parte desse Novo Testamento. E eu destaquei aqui quem foi o precursor dessa lista, um camarada muito conhecido chamado Marcião de Sinop, e muito polêmico. Por quê? O que o Marcião fez? Ele tinha uns conceitos um pouco deturpados da palavra. Por exemplo, ele acreditava que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele acreditava que a figura de Jesus era um Deus amoroso e o Deus do Velho Testamento era um Deus vil, um Deus mau. Ele acreditava que o Deus do Antigo Testamento, por exemplo, tinha preferência pelos judeus. Então, qual foi a sugestão que ele deu? Vou colocar aqui para a gente ver. Eu coloquei. Ele tira todo o Antigo Testamento, porque para ele nada que fosse relacionado aos judeus deveria ser considerado. Ele tira também todos os livros que faziam uma reverência ou tinham um apelo maior aos judeus. Então, ele faz a sugestão de ser tirado. E olha para você ver, é interessante que quando ele pega aqui dos evangelhos, né, ele só deixa o evangelho de Lucas e o evangelho de Lucas de uma forma editada, por Lucas ser um apóstolo de Paulo, porque para ele, Paulo era o grande ídolo dele. Então, aquilo que Paulo falava era a ordem, né? Então, esse seria, assim, o cânon, que a gente chama de cânon marciano, que foi Marcião que inaugurou. E aí, a igreja, assim, ele espalhando essas filosofias aí pela igreja fora, de realmente desvincular a nossa história com a história de Israel, porque Jesus inaugurava um novo tempo, segundo ele.
Então, ele foi o precursor aí dessa primeira lista desse cânon. Bom, isso, gente, esqueci de datar, mas ele sistematizou essa lista no ano 170, ou seja, no primeiro século. Ainda no primeiro século, 10 anos mais tarde, surge o cânon muratoriano. Esse cânon ele é interessante porque ele já ilustra, ele já faz um esqueleto, assim, mais ou menos, de como seria o nosso cânon, uma forma final, né? Com exceção aí do livro de Hebreus, e das cartas de Pedro e de João. Então, esse cânon ele começa a ser mais parecido com o que a gente tem, né? Até porque o cânon marciano, que é o que a gente viu anteriormente, ele era um cânon que estava pregando uma filosofia que não é a filosofia que Jesus veio deixar. Então, algumas pessoas, né, promovidas, cercadas de sabedoria, passaram a observar outros livros também como livros mais dignos de confiança, vamos dizer assim. Esse cânon eusebiano, do Eusébio de Cesareia, ele foi feito por volta de 220. Então, aí já está no segundo século. E ele também ele começa a pôr em discussão alguns livros que eram livros duvidosos. Ou seja, ao invés de tirar os livros, como fez o Marcião, ele propôs uma discussão desses livros, que eram o livro de Tiago, Judas, 2 Pedro e João. E João, no caso, as cartas. E é interessante que, assim, quando Eusébio de Cesareia, né, que foi um dos historiadores mais influentes da igreja, ele põe à discussão esses textos, esses livros, eles são rapidamente aceitos pela igreja. Então, assim, já começa um movimento mais consolidado desse cânon. E, por fim, coloquei esse slide aqui. Esse aqui, gente, perdão. Por fim, gente, em 397, no ano 397, no segundo concílio ecumênico de Cartago, foi estabelecido que essa era a lista que seria inspirada aí com todos os 27 livros do Novo Testamento e foi ratificada em 419. Então, essa lista é a nossa lista de hoje, que a gente considera. Então, a nossa lista a gente considera que ela vem do segundo concílio de Cartago, ratificado no ano de 419. Então, assim, né? Até chegarmos aqui, a gente passou por muitas pelejas, muitas lutas, e praticamente todas como conflito de ideias mesmo. Conflito ideológico e talvez uma falta de inclusão, né, com essa história de Israel, entendendo ela como um plano completo. Vou voltar aos slides aqui para a gente ver alguns parâmetros que são determinantes, né, para esse processo canônico da Bíblia. O primeiro ponto, ortodoxia. O que é a ortodoxia? A preservação da doutrina cristã, ou seja, daquilo que foi ensinado. Então, um livro, para ele ser considerado canônico, ele não pode apresentar nenhuma dissonância ou divergência com aquilo que foi pregado pelos apóstolos e por Jesus Cristo. Ok? Segundo ponto, apostolicidade. No caso, para o Novo Testamento. Esse livro ele precisaria ser escrito por um apóstolo ou por alguém diretamente ligado a um apóstolo, ou ter alguma menção sobre esse mesmo livro em outra carta, que é o que a gente vê em algumas cartas. As cartas de Pedro, por exemplo, citam algumas cartas de Paulo. Então, isso virou um critério. E o terceiro ponto é a questão da catolicidade. Como a gente viu, a catolicidade diz respeito à unidade ou à comunidade. Então, esses livros eles precisam ser aceitos por toda a parte de forma universal e precisam ser relevantes no uso eclesiástico, no uso da igreja, na liturgia. Enfim, ele precisa apresentar essa relevância. Eu gosto muito de um livro, que ele é um livro o autor chama Mark Bloch. Ele é um historiador que foi, assim, imprescindível, assim, na história, sabe? E aí ele tem um livro dele que chama Apologia da História. E aí, quando ele começa a contar, é um livro teórico, basicamente, ensinando o que é história.
E aí eu acho interessante que no início, nas primeiras páginas, ele já começa a explicar o que é a história, dando o exemplo do cristianismo. E ele fala que o cristianismo é uma religião histórica. E aí, por que o cristianismo ele é considerado uma religião histórica? Primeiro, porque ele tem raiz, né? Não é uma religião que nasceu ali do fundo do quintal e agora a gente é cristão. Não, ele tem uma raiz judaica. Inclusive, essa acho que foi a nossa segunda aula aqui no NEFI, as raízes judaicas do cristianismo. Segundo ponto pelo qual o cristianismo é uma religião histórica, porque a fé cristã ela está diretamente relacionada a uma figura histórica, que é a figura de Jesus. Então, os ensinamentos e a passagem de Jesus pela Terra determinam as nossas crenças. E, por fim, por que o cristianismo é uma religião histórica? Porque, por meio da própria história, Deus se envolveu com os assuntos humanos. Porque a figura de Jesus, enquanto homem, tem uma relevância histórica, mas no papel de Deus, é assim, não tem uma palavra para definir. Acho que é maravilhoso, esplêndido. Então, Deus é um Deus que gosta de história. Por isso que eu gosto de história, porque eu estou seguindo os passos dele. Mas é interessante a gente ver essa junção do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque diferente do que o Marcião, por exemplo, propunha, né, que precisava haver uma separação, na verdade, essa junção do Antigo Testamento com o Novo, ela traça um enredo, né? Traça um panorama de entender os atos de um Deus criador e o Deus remidor, que é o que ele fez ao longo de toda a história. Então, concluindo, gente, a nossa aula, antes da gente entrar para os comentários de vocês, para as perguntas, o que a gente aprende aqui? Esse Dr. Stephen Kirchner, espero que eu tenha falado certo, ele diz uma citação interessante aqui no livro do Paulo On. Paulo On cita ele. A igreja não decide qual livro faz parte dos inspirados, mas sim reconhece. Então, a parte que mais me toca de reconhecer a Bíblia como um livro sagrado, um livro que determina as minhas crenças e os meus atos, é entender que ele não foi uma decisão de alguém, sabe? Mas foi algo que já estava pré-estabelecido na consciência coletiva de todo Israel. E esse processo todo perdurou 4 séculos, né? E ele partiu de cada comunidade eclesiástica. Então, as igrejas elas tiveram a participação na fundamentação desse cânon. Esses documentos, eles já estavam pré-estabelecidos antes que a igreja escolhesse. Então, com o auxílio do Espírito Santo, porque não tem outra explicação para a Bíblia ter sido escrita dessa maneira e ter sido organizada dessa maneira, esses documentos eles foram escolhidos. É interessante que um dos livros que eu citei, que é o História do Cristianismo, o Bruce Shelley fala sobre as experiências, por exemplo, de Agostinho, né, que é considerado como um dos pais da igreja. Porque Agostinho ele se converteu lendo as Escrituras. Então, o autor do livro, ele fala isso, né, desse caráter da própria Bíblia se autoafirmar, porque você mesmo lendo, você se converte. É basicamente isso. E o quarto ponto é que a igreja cristã, ela já nasceu com a Bíblia em suas mãos. Então, desde cedo, desde a antiguidade, os cristãos já tinham consciência de quais seriam os livros, quais eles chamariam de lei, chamariam de escritura. E com o Novo Testamento, embora tivemos alguns percalços maiores, ele também foi escolhido com esse mesmo peso e com essa mesma espiritualidade. Por fim, vou deixar aqui para vocês as minhas referências, as nossas referências, de sempre, Bruce Shelley com a História do Cristianismo, muito bom e muito fácil de entender. Paulo On, Deus falou na língua dos homens, não tão fácil, mas muito bom, muito conteúdo, cara, assim, é fantástico, muito estudioso. Então, eu recomendo demais, assim, né? Porque como a gente sempre fala, o NEFI é maravilhoso, mas é pouco tempo, gente. Aí, tá vendo? A aula já acabou. Então, assim, existem questões, né, que precisam ser mais exploradas e às vezes a gente tem um aproveitamento ainda melhor quando a gente mesmo está estudando, quando a gente mesmo lê. Então, eu encerro a aula de hoje por aqui. Já estou aberta aí aos comentários de vocês. Acho que já tem uma
uma pergunta aqui. E enquanto isso, eu vou só fechar aqui. Deixa eu ver aqui no chat, gente. Será que a Marcião, em que o Deus no Antigo Testamento não era misericórdia e amoroso como no Novo, influenciou a ideia de que o Antigo Testamento não tem tanto valor como o Novo, onde há o Deus amoroso de Jesus? Completamente, completamente. Inclusive, Thalita, obrigada pela pergunta. Eu não sei se é uma, vamos dizer assim, uma influência direta, né? Se as pessoas pensam isso conscientemente. Ah, eu penso isso por causa de Marcião. Mas a gente aprende assim que toda ideia tem uma raiz, né? Às vezes a gente nem sabe quem foi que pensou isso primeiro, mas a coisa vai se espalhando tanto e aquilo ali está fazendo parte de você. Inclusive eu já conversei com uma pessoa que tem uma religião um pouco diferente da nossa, né? Inclusive, mesmo sendo cristão, que enfatizam isso. Às vezes, não, por exemplo, a nossa tradição, que é protestante, que é pentecostal, na verdade, a gente tem a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, não é verdade? Só que, dependendo de algumas interpretações e algumas mensagens, não sei se vocês vão concordar comigo, existem pessoas que invalidam completamente o Antigo Testamento. Como se o que vale para nós é a nova aliança, é a nova lei, e é só isso que importa. E, de fato, a gente vive debaixo de uma nova aliança. Mas o Antigo Testamento tem toda a nossa base histórica. Inclusive, por exemplo, se a gente lê lá as cartas de Paulo, Paulo está falando sobre circuncisão. Se a gente não lê o Antigo Testamento, que relevância que tem isso? Então, assim, o que é circuncisão, pelo amor de Deus? Por que não pode guardar o sábado? Quer dizer, por que não pode infringir a lei do sábado? Ou porque, sabe, a maioria das acusações que faziam ao próprio Jesus eram acusações que estavam no Antigo Testamento, né? Então, a Bíblia ela precisa ser analisada como um contexto completo. Mas muito interessante sua pergunta, gostei demais. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar. Enquanto eu vou colocando a minha. Manu, bom, primeiro parabéns pela aula, como sempre, maravilhosa, né? E é legal esse ponto que a Thalita levantou, né, sobre essa questão da visão de Marcião, né, que talvez o Deus do Antigo Testamento não era amoroso e por isso vamos excluir esse Deus mal, entre aspas, e vamos apenas publicizar um Deus bom do Novo Testamento. Mas você sabe que interessante, se a gente for pegar o fio condutor de Gênesis e Apocalipse, a gente vai ver que o amor de Deus, ele sempre foi demonstrado desde Gênesis. E por que isso? Porque Deus cria o mundo, Deus faz toda a criação, todo o cosmos, para habitar nesse cosmos. Cria, inclusive, o homem. Em Gênesis 3, temos a queda, o pecado entra no mundo. A partir daí, começa um plano de redenção cósmica por parte de Deus. Então, nós estamos falando de um Deus que, mesmo o pecado entrando no mundo, ainda assim ele procura se reconciliar com a criação, de modo que ele possa voltar a habitar no cosmos, no espaço que ele criou para ele poder habitar junto com todos nós. E Cristo, ele é o cumprimento da vocação humana, a vocação de perfeição, a vocação de alguém, o Filho de Deus, que inaugura um novo tempo no mundo, né? Então, Deus, ele definitivamente, ele nos amou primeiro
E ele nos ama desde o início. Porque Deus poderia muito bem ter fulminado tudo depois de Gênesis 3. Mas não, Deus faz exatamente o contrário. E aí a gente precisa perguntar o seguinte, poxa, mas por que Deus não vem então e já volta a habitar normalmente, como se nada tivesse acontecido? É porque não é tão simples assim. Quando a gente fala de pecado, a gente fala de uma coisa que distorceu completamente a visão do homem acerca do mundo, acerca do cosmos. Tem um livro que eu estou terminando de ler, do Bernardo Shaw, que ele chama O Enredo da Salvação, e ele traz um panorama bíblico de Gênesis e Apocalipse. É da Mundo Cristão, estou até com ele aqui, O Enredo da Salvação. Presença divina, vocação humana e redenção cósmica. E o Bernardo Shaw vai falar exatamente isso. Se a gente for olhar o fio condutor da Bíblia, na verdade, o que nós temos? É o que a gente já falou aqui no Nefi, quando a gente falou sobre o panorama do Antigo e Novo Testamento, a gente falou sobre isso, mas é sempre bom frisar. O fio condutor da Bíblia é um Deus criador, que cria todas as coisas, a queda do homem, e a partir da queda do homem, o início do plano de reconciliação, de redenção. Jesus, né, que vem nos redimir, e a vinda do Espírito Santo que nos capacita a continuarmos a missão iniciada por Cristo, para que outras pessoas possam ser alcançadas por essa redenção e prepararmos um povo escatológico para a vinda definitiva de Jesus. Quando a gente percebe o panorama bíblico, a gente vê que a formação do cânon faz todo sentido e a gente vê que é impossível nós fazermos uma leitura do Novo Testamento desprezando o Antigo Testamento. E nós também não podemos ler apenas o Novo Testamento e desprezar o Novo Testamento. Então, nós precisamos olhar para a Bíblia de uma maneira completa. Nós precisamos olhar para a Bíblia com o olhar do todo. E aí, quando a gente entende esse fio condutor, a gente vê que Antigo Testamento e Novo Testamento fazem total sentido, e é uma história que se desenvolve ao longo de quase 2000 anos. É uma história que vai se desenvolvendo ali ao longo da escrita da Bíblia. Então, enfim, é muito legal. E, bom, mais uma vez, fica outra indicação, Bernardo Shaw, Enredo da Salvação, editora Mundo Cristão. Vale muito a pena. Muito show. É até interessante quando você fala, Lincoln, não sei qual foi a palavra que você usou, se foi a questão do amor de Deus, acho que foi, né? Que o amor de Deus sempre esteve presente. Outra visão comum que a gente vê também é como se o Novo Testamento tivesse inaugurado a graça de Deus, né? Antes é a lei, agora é a graça. E, de fato, existe um peso, assim, diferente, mas a graça de Deus sempre esteve ali. A gente vê nas entrelinhas ali da escolha de Deus com o povo de Israel, quando Deus, né, se chateia assim, né, com as obras de Israel. Ele fala para Israel diversas vezes, eu acho que é a fala mais marcante assim ali no Pentateuco, é Deus falando, não, eu escolhi vocês porque eu os amo, porque vocês são um povo obstinado. Então, essa declaração sobre o povo de Israel é a declaração que estava, vamos dizer assim, na boca de Deus, né? Tipo, eu conheço vocês, eu sei quem vocês são, e eu escolhi sabendo. E é interessante demais saber. Eu ainda não li esse livro do Bernardo, mas eu tô, sim, doida para ler. E o outro também, Lingo, que você falou, acho que o Drama das Escrituras, né? O Drama das Escrituras do Michael Horton e do Craig Bartholomew. Que o Drama das Escrituras, na verdade, é a mesma coisa de Enredo da Salvação, só que autores estrangeiros. Mas
é a mesma coisa, se propõe a fazer esse panorama mesmo da Bíblia. E olha só outra coisa interessante. A Bíblia de Jesus dos discípulos não era o Novo Testamento. Não. As citações que se faziam não era o Novo Testamento. Era o Antigo. Então, mais um motivo pelo qual nós precisamos ter esse olhar afetuoso para o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é a Bíblia de Jesus. Se é a Bíblia de Jesus, eu quero saber mais sobre o Antigo Testamento. Com certeza. Eu deixei algumas perguntas aqui, se algum de vocês quiserem responder ou comentar, porque geralmente as perguntas que eu faço, se vocês já repararam, elas não têm uma resposta. Elas são perguntas que a gente abre para discutir, porque eu gosto, mas é disso mesmo. Mas puxando esse fio que o Lincoln falou, eu vou trazer... Acho que a pergunta número 3 mesmo, né? Para além desse lado espiritual, né, autoritativo que a Bíblia tem para as nossas vidas, que a gente sabe que ela, né, tem um propósito de salvação, mas qual que é essa relevância histórica, né? E como entender isso? Como ler a Bíblia nesse entendimento, né? De entender que ela é um documento. E quando eu paro para pensar nisso, eu fico assim emocionada de verdade, porque quando a gente projeta algo, tem uma linha da história que fala assim que, porque até certo tempo se considerou na história que documento, o que era considerado um documento, era só um documento que era oficial. Então, ele precisa ter um carimbo ali de alguma instituição, né, que tenha mais prestígio, assim, para ser considerado um documento autêntico. Mas depois de algum tempo, principalmente com a escola dos análises, começou a entender que não, na verdade, um documento é todo vestígio que o ser humano deixou. Se aquilo ali tem como você estudar e descobrir alguma coisa, isso é um documento. Então, não é só o que se escreveu. É interessante até que tem uma discussão muito grande sobre a questão da história da África, né? Porque a história antiga da África não é da tradição da história da África a escrita, né? Toda a história da África é contada através da fala, né? Para um africano, o testemunho, a palavra, é um testamento. E aí, se você só considera o documento escrito como história e a África não tem documento escrito, quer dizer que a África não tem história? Então, é muito interessante essa revolução documental e é ainda mais interessante como Deus se preocupou em deixar um documento para que a gente possa ler e examinar, sabe? Isso, para mim, assim, é de uma riqueza e de um valor, assim, inestimável. É como se ele colocasse uma coisa na sua mão e falasse: pode provar, pode ver, né? Fui eu que fiz. Então, acho que, né, a Bíblia, acho que ela tem resposta para tudo, né? Para sua angústia, para sua dor, para você ficar feliz. Mas essa relevância histórica dela, assim, ela me cativa, né? Saber que isso foi um plano de Deus para nós, para deixar tudo registrado, é maravilhoso. Fala aí, Sil. Bom, eu queria comentar aqui as 3 perguntas rapidamente. Sobre a pergunta 1, né? Se conhecer o processo de canonização afirma a fé, eu não tenho dúvidas sobre isso. Inclusive, eu estou lendo um livro do Keller que ele traz, né, algumas questões, fé na era do ceticismo, então ele traz questões que as pessoas têm, principalmente os descrentes, tipo assim, não, a Bíblia não tem que ser interpretada literalmente, não, ela é um livro de história bacana, mas não tem que usar isso assim no dia a dia, ou então aquelas pessoas que falam assim, não, tem umas coisas na Bíblia lá que são absurdas. Como assim? A tratativa com a mulher e os escravos. Como assim? Escravos, amai os seus servos, obedecer aos seus servos. Então, tipo assim, as pessoas trazem esse tipo de questionamento. E o que é que faz com que a gente tenha respostas para essas questões? O estudar. Então, esse livro do Keller é muito bacana, porque ele traz, ele amplifica, né? E geralmente Keller, né, gente? Keller é aquela coisa, você lê metade da página é texto e metade é referência. Então, você vai abrindo, assim, um leque de milhões de coisas para estudar. Mas, enfim, então, eu não tenho dúvidas, inclusive, até um comentário, assim, houve um tempo em que eu não conseguia me situar na minha leitura bíblica no sentido, assim, de entender que aqueles povos, que quando falava de Babilônia, dos assírios e dos rios, eu não conseguia entender que aquilo era
cara, aquilo existia, é história, tá lá, aconteceu, aquilo tá lá, eu consigo ir lá naquelas regiões, se não foi destruído ali, se não foi tomado por outros povos, eu vou ter resquícios daquilo. Então, tipo assim, conforme, olha que interessante isso, e a Emanuele, né, ela é enviesada na história porque ela ama história, eu também sou apaixonada por história, nunca estudei, assim, quem sabe, numa hora eu faço uma faculdade de história, mas enfim, quando eu comecei a estudar história, principalmente voltado para arte, que é um tema que eu gosto muito, eu comecei a ver ali arte mesopotâmica, e os assírios, e os babilônicos, e os acádios, e aquilo, sabe quando explode a sua mente? Você fala, cara, a Bíblia foi escrita e esse pessoal ali da época, quando fala e Abraão, e eles eram nômades, não sei o quê, você consegue entender quem eram esses povos, em qual situação que está citando ali, quando fala do Antigo Testamento, de Abraão, enfim, dos patriarcas. Então, eu acho que esse momento, quando eu comecei a ter essa luz de, tipo assim, você pega a Bíblia, pega o texto, mas você começa a trazer ele para o real, tipo assim, tá, mas onde é que está isso aqui? Isso existe. É porque eu acho que parece simples isso, mas talvez para quem já teve essa compreensão há muito tempo, mas quando eu tive essa compreensão, eu acho que antes dela, eu tinha uma sensação de que, tipo assim, a Bíblia é uma coisa celestial, aquelas pessoas são pessoas de outras eras, e foram escritas por pessoas estranhas, tipo assim, eu não conseguia conectar com o que a gente tem de verdade, com a história e com o mundo de hoje. Então, esse é o primeiro ponto, eu creio que, não tenho dúvidas de que é, sim, importantíssimo essa compreensão, e não só por essas perguntas que as pessoas vão trazer, tipo assim, essas questões mais polêmicas que as pessoas geralmente trazem, né? Tipo assim, e isso é terrível, porque eu conheço pessoas que, tipo assim, não, mas a Bíblia fala lá no livro, não sei se é em Tiago, João, não lembro onde fala que, escravos, na verdade, eu acho que está em Efésios, está em Efésios, lá para o capítulo 5, por ali, quando fala, né, escravos, obedecei aos seus senhores, tipo assim, tem gente que lê aquilo e a pessoa já vem armada, fala, não, mas como assim, é escravidão, e tipo assim, cara, eu não tô falando de século XVIII, século XVII, não, meu irmão, tô falando, tipo assim, de coisas que aconteciam lá antigamente, e aí se você vai olhar na história da época desses povos, era normal eles terem escravos, não tá falando do tráfico negreiro, sabe? Tipo assim, se a pessoa começa a se situar na história, ela desarma um pouco, que ela fala, tá, então não tá falando do tráfico negreiro, não, porque, tipo assim, a pessoa vê, ela acha que é aquilo, e ela já descarta a Bíblia inteira, não, que absurdo, a Bíblia apoia a escravidão. Então, nesse sentido, eu acho que a partir do momento que a gente começa a conhecer um pouquinho mais sobre isso, a gente começa a ter um pouco mais de argumento para lidar com esse tipo de questionamento, que é o que geralmente as pessoas têm. Voltando aqui mais para o 2, a sua pergunta 2 aqui, né? O tipo de literatura da Bíblia e como que ela deve ser interpretada. Esse também foi um ponto que eu vejo como extremamente relevante. Eu tenho um pouco de receio de algumas pessoas que pegam textos aleatórios da Bíblia, e principalmente quando as pessoas começam a pegar textos aleatórios para justificar coisas que elas querem provar. É interessante isso, né? A pessoa vai na Bíblia porque ela fala, peraí, eu quero um argumento que me responda nisso aqui. Eu quero um argumento para eu poder colocar uma doutrina X na igreja, ou então para eu exigir X das pessoas, e aí você começa a colocar julgo em cima das pessoas que não tem embasamento bíblico algum. Quer dizer, tá lá na Bíblia o texto de fato existe, só que é o texto tirado do contexto, né? Então, esse também eu acho que é um perigo. E é interessante essa questão de diferenciar os textos. Por exemplo, vamos pensar que você vai lá em Juízes. Juízes tem aquela história de Baraque, né? De Cícera, Baraque, que teve, enfim, tem a história. E tem algumas partes do texto lá em Juízes que ela fala, tipo assim, como se fosse uma poesia, né? Tipo, que ela fala, e os céus guerrearam por nós, e os montes derreteram. Eu não posso ler aquilo ali do mesmo jeito que eu leio quando ela conta que ela foi lá, foi atrás do cara, e Cícera, e morreu, e não sei o quê. Então, tipo assim, a gente tem que ter essa diferenciação completamente, isso é extremamente importante, senão eu vou começar a ler uma poesia achando que aquilo é uma coisa, é uma lei, e isso vai dar ruim. Enfim, foi só esses dois aqui, porque eu já falei demais, gente. Era só isso que eu queria comentar. E aí, seguimos, é isso aí. Ai, Jesus, muito bom, muito bom. Eu amo falar sobre isso. Gente, se alguém quiser falar mais, É levanta a mão, enviesada, hein? Manu. Você ama história, então tudo que tem história, você vai ficar doida. Eu Eu também já sou assumo. assim. Mas se deixar, eu fico falando. Mas esse ponto que a Sil ressaltou, eu coloquei essa pergunta aqui de propósito, né, gente? Que tipo de literatura é a Bíblia e como deve ser interpretada? Na verdade, a Bíblia não é um tipo de literatura, são vários tipos de literatura em um livro só. Então, como a Sil falou, tem como eu pegar a lógica
lá de Cantares e aplicar para João, né? Não tem como. Então, a gente precisa, é assim, imprescindível. Eu lembro quando eu converti, eu tinha uma sede muito grande, assim, de, eu quero ler demais, quero ler a Bíblia, enfim, né? A minha Bíblia era toda rabiscada, tem ela até hoje. Só que e foi muito bom, não despreze essa leitura não, porque foi muito bom mesmo. Conheci muito de Deus nesses momentos, assim, sabe? Só que era um período da minha vida, quando eu tinha 14 anos, que eu não sabia nada, assim, de contexto histórico, não sabia nada de como aquilo foi escrito. Para mim era um livro que, sei lá, meu vizinho escreveu e eu tô lendo. E aí depois que eu fui começar, o livro que me enveredou assim para entender a Bíblia diferente foi aquele Entende o que lês, do Gordon. Nossa, é bom demais. E aí ele discorre, Maravilhoso né? esse livro, eu tenho ele. É Maravilhoso. ótimo. E eu, nossa, assim, quando eu li aquele livro, eu falo assim, o capítulo dele que eu mais amei foi Salmos. Eu acho que eu não sabia ler Salmos. E ele começa a falar, né, dos contextos, para que aquilo foi escrito e tal, e entender que, como a Sil falou, foi a minha reação também. Eu falei, cara, quando Davi escreveu isso aqui, ele estava angustiado mesmo. Tipo assim, ele estava querendo morrer, e ele deixou isso aqui. E aí, no livro, o Gordon Fee fala assim que o salmo, quando você não sabe orar, leia salmos. E, E e, e eu quando não sabia vê, orar. Manu, e quando você vê aqueles salmos imprecatórios, que ele fala, tipo assim, despedaça os meus inimigos, não sei o Aham. quê, e você fica horrorizado, você fala, moço, você é crente, moço, o que é isso? Só que depois você Aham. percebe que isso passa na nossa cabeça, a gente tem esses desejos para os nossos inimigos, a gente não quer que o nosso inimigo se dá bem, não, olha como é que a gente precisa de Deus, entendeu? Então, tipo assim, mas olha Exatamente. que perigo, imagina se eu leio aquilo no altar, vou fazer uma pregação, vou ler, que o Senhor arranque, como é que era? Tem uns que são terríveis, aqueles empregados, arranque os filhos deles no ventre, despedace, é uma coisa assim. Meu Deus, não pode ler isso, né, no púlpito, não. Vai escandalizar a igreja. Mas é desse jeito. E aí, quando a gente começa a ter essa noção, né, do para que foi escrito, ou sei lá, quem é a pessoa que escreveu, em qual contexto que ela estava, ou quando você vê assim, tem alguns personagens na Bíblia que a gente tem a oportunidade de ver eles escrevendo de uma determinada forma, e mais para frente, quando teve um encontro mais especial com Deus, ter outro tipo de escrita. E aí você começa a falar, uai, mas vamos supor, na verdade, vamos ali nos evangelhos, né, escrevendo sobre as histórias que Pedro passou, e lá em Atos, como os relatos de Pedro são diferentes. E aí você começa a ver, não que a vida com Deus seja uma questão de evolução, né? Mas quanto essa pessoa mudou depois de ter conhecido Deus, né? O quanto o evangelho ele realmente transforma as pessoas e estando no mesmo contexto, sabe? Assim, é fantástico. Depois que a gente começa a entender um pouquinho mais essa questão do contexto bíblico, parece que você se apaixona ainda mais. Eu não sei quem foi que inventou, que falou que quando você conhece muita coisa, você desvia, porque com certeza essa pessoa não conhecia, porque te dá mais base ainda. Mas é isso, gente. Estou faladeira já. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essas perguntas? Ou fora também? Pode falar. Eu acho. Eu deixei esse nome aí, ó. Ai, perdão, eu te interrompi. Eu Não, 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 coloquei o pode falar nome aí, sim. ó, como ler. Como ler a Bíblia livro por livro. Eu tô lendo esse, Manu, só que assim, eu não tô lendo ele todo. Ele não é um livro para se ler todo. Ele é um livro. Eu tô fazendo meu estudo bíblico, a minha leitura bíblica hoje em dia é com ele. Uhum. Então, por exemplo, eu estou lendo Gênesis e Mateus, aí eu vou nele porque ele te dá, sabe eu gosto desse tipo, é do Gordon também, é do mesmo livro do Gordon, só que esse é mais livro a livro ali, e ele te dá um Ah, tá. contexto histórico, quem foi que escreveu, ele traz ali alguns comentários, então, tipo assim, é um super livro comentado, Uhum. você se localiza bem ali na leitura, e dá para você fazer isso ali, tipo, eu acho que ele é um bom livro para fazer, tipo uma leitura anual da Bíblia que a gente faz, geralmente, né, então eu estou gostando muito de ler ele, assim, conforme você vai seguindo os livros e tal. Bem bacana também. Muito legal esse livro. Assim, você colocou aqui no chat porque não apareceu.
Eu acho que você deve ter Eu acho colocado... que eu mandei errado, peraí. Eu mando aqui de novo. Eu acho que eu mandei Acho ele que é o Como aqui, Ler a ó. Bíblia, livro por livro. É o Gordon Field É Douglas Stuart, né? esse Um mesmo, livro do branco Gordon, com os detalhes verdes. isso aí. Esse. Aí, Bacana, agora tô chegou. gostando dele. Fala, Linkin. Então, deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que conhecer o processo de canonização da Bíblia é fundamental, é essencial, isso eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que é importante nós... É muito fácil você pegar qualquer texto, tá? Mas principalmente a Bíblia. É muito fácil você pegar um texto bíblico e lê-lo da maneira que melhor lhe convém. Por exemplo, eu quero ler a Bíblia para que ela embase algo do meu pensamento, do meu preconceito sobre algo ou sobre alguém, da minha preconcepção sobre algo ou alguém. E isso é um perigo, e nesse aspecto eu acho muito importante quando a gente fala de regras de interpretação bíblica. Porque senão a gente cai meio que no perigo de, tipo, ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer, você lê do início ao fim e tal, e por isso que eu acho legal a questão do contexto histórico, gramatical, histórico crítico, né, que tem as escolas aí, tem a questão de como interpretar os textos bíblicos, né, textos, se eu aplico uma interpretação literal, se eu aplico uma interpretação não literal, se eu aplico uma interpretação que se chama de acomodação, né, que eles falam. Então, a gente quer ver um exemplo disso, que se vê muito? Hoje em dia, vê demais. Gênesis 1. Como ler Gênesis 1? E a gente já falou isso aqui no Merfi. Eu não posso ler Gênesis 1 com o meu olhar do século 21. Eu não posso ler Gênesis 1 sem considerar os destinatários para quem Moisés está escrevendo. O propósito de Gênesis 1, ele não é um propósito científico. E às vezes o que se vê hoje é muitas vezes forçar uma certa forçação de barra, querendo dar a Gênesis uma ênfase que não é uma ênfase original. Isso pode acarretar em interpretações completamente equivocadas. Quando Moisés fala sobre a criação, é porque qual que é o contexto? O povo tinha acabado de sair do Egito, onde haviam vários deuses, entre aspas, então eles precisavam conhecer quem que era o Yahvé, né? O eu sou. O que Deus é esse, né? Porque antigamente era Deus para tudo. Tinha o Deus Sol, que é Deus Sol, Deus Lua, era Deus para cada departamento, tinha um Deus ali. Então, eu acho que é muito importante nós, além de conhecermos o processo de formação do cânon, nós sabermos também os métodos para interpretarmos o texto bíblico. Porque o Subirá fala uma frase que eu nunca mais esqueci. Um texto fora de contexto se torna um pretexto. E essa, gente, é a mais pura verdade. Então, nós precisamos ficar bem atentos nesse aspecto mesmo, sabe? Próxima aula de teologia, métodos para interpretar os textos bíblicos. Eu vou falar um pouco sobre isso na aula de segunda, embora seja ciência e religião, mas eu vou falar um pouco sobre isso, porque ele meio que cai no reflexo. Mas eu acho que a gente precisa, o que eu falei, acho que além de saber a formação do cânon, eu acho que a gente precisa saber essa questão da interpretação, né? A questão da exegese, a questão da hermenêutica. Eu acho muito importante você entender o contexto onde o texto foi escrito e, a partir do contexto original, você buscar aplicações que se aplicam
buscar aplicações que se apliquem redundante, né? Buscar aplicações que se amoldem aos tempos atuais, né? É verdade, meu amigo. Gente, estou assim, radiante, muito feliz com a aula de hoje, foi muito produtiva. Eu acho que da minha parte era só isso mesmo. Fiquei muito feliz com a participação de vocês. Acho que, enfim, né? Essa história é maravilhosa. Então, que ela também nos motive, né? E nos faça cada dia mais sermos apaixonados por esse livro, porque para chegar nesse formato foi bem, como é que fala? Tem uma história por trás, né? Então eu gosto muito disso e eu agradeço a atenção de vocês, a paciência, pelos comentários, por tudo. Qualquer coisa, estou aqui, sabendo responder, estou aqui, não sabendo, a gente procura junto, a gente está aqui para isso. E é isso. Que Deus abençoe muito, muito, muito vocês. Lincoln, tem algum recado? Já, Manu? Não é possível. Agora que são 9h20. Né? Não. Mas tá ótimo. Nossa, foi bênção demais. Foi muito bom. Pessoal, segunda-feira nós temos nosso próximo encontro aqui do MEFI. Dessa vez falando sobre ciência e religião, né? E nós vamos falar sobre o modelo do universo e suas implicações teológicas, né? Como que, enfim, né? Antigamente tudo girava em torno da Terra, depois tudo passou a girar em torno do Sol. Mas isso afeta a teologia? Como assim? Como que a ciência pode afetar a teologia? Enfim, trazendo mais uma discussão acerca dessa interação entre fé e ciência, né? Entre religião e ciência, né? Você está perguntando aqui no chat onde que nós divulgamos a agenda de encontros. Nós divulgamos, Sil, lá no grupo dos participantes, no grupo dos participantes do Zap. Então, todo início de mês, ou toda vez que a agenda fica pronta, a gente já disponibiliza lá as datas de todas as reuniões, né, para a galera já se programar para assistir todas, né? Então, todo final de mês, reúnem-se os coordenadores, então, eu, Manu, Juan, todo mundo, e aí a gente escolhe a data, aí cada um escolhe a data da sua reunião e quando todo mundo fecha, a gente já divulga a nossa agenda lá no grupo dos participantes e a gente costuma postar no store do Instagram também, né? Não no feed, mas no store do Instagram também. Mas qualquer coisa... Ô Silvio, você está só no clube de leitura ou você está no grupo de participantes também? Estou no grupo, é porque eu não vi essas datas e o que eu faço? Eu acho que você entrou acho que depois Pode que já ser. tinha... Não, o que eu costumo fazer? Eu costumo... a minha vida se baseia em agenda Google, sabe? Tudo está no Google. Então, aí, tipo assim, eu abro a minha agenda, eu costumo... Né, se você fala assim, igual, vocês falaram que vai ter do Clube do Livro, vai ser dia 3, se não me engano, né? E é uma sexta-feira. Dia 2, né? Pois aí, dia 2 é uma sexta. E sexta a gente tem culto de jovens, hoje, lá na igreja. E hoje, por exemplo, a gente não foi porque o Wesley tá aqui do lado, estava estudando hoje, aí a gente não foi. Aí eu tô assim, gente, será que a gente falta de culto? Não sei, estou pensando como é que a gente vai fazer, porque eu queria muito participar do clube. Mas enfim, aí eu já coloco na agenda, entendeu? Para eu já me programar, assim. Mas enfim, quando vocês divulgar lá, eu pego e já anoto lá as datas na minha agenda, aí o que eu conseguir participar, eu já vou. Gostei muito, gente, de participar com vocês aqui, maravilhoso. Esse é um tema incrível, acho que, enfim, maravilhoso. Para você ter uma ideia, esses dias eu tive a gente lá na igreja estava estudando o livro de Efésios, e a gente tem só o livrinho de Efésios, né, tipo um arquivozinho assim. E aí, a minha cabeça explodiu, porque a gente foi né, quem estava lá nos ministrando, um professor, e ele foi trazer sobre o contexto, quando fala ali, né, das mulheres sujeitarem a seus maridos. Meu amigo, me explodiu a minha cabeça, porque ele foi trazer o contexto, e assim, né, é um mestre mesmo, ele foi trazer, ele foi explicar
quem é aquele homem romano? Para quem é que Paulo estava escrevendo ali? E ele foi contextualizar quem que é aquele homem romano? E ele foi explicando, tipo assim, o que era a mulher naquela época, tipo assim, que ela tinha algumas opções na vida dela, ou ela era prostituta, ou era virava uma prostituta cultural, ou ela virava ali uma procriadora, uma esposa, e ele trazendo para os dias de hoje a mulher ocidental, né? Não oriental, porque oriental ainda não tem tantos esses direitos, mas a mulher ocidental, tipo assim, que ela tem direitos que antes essa mulher de lá ela não tinha. Resumindo, assim, é um assunto complexo, mas assim, explodiu a minha cabeça, porque veio de uma forma que nunca me ensinaram, e eu tinha uma birra com esse texto de mulheres, sujeitai a vossos maridos. Eu via, às vezes, nas igrejas, o pessoal explicando, tipo assim, com tanto reducionismo, né? Tipo assim, é assim, amiga, você vai ter que sujeitar mesmo, vai ter que abaixar a cabeça do seu marido. Só que, tipo assim, e não explicava, e não contextualizava. Mas, enfim, tá aí um tema, né, gente? Quem sabe depois a gente não pode trazer. Às vezes vocês já até falaram dele, né? Mas é um assunto, assim, que me encucava, me deixava assim, meu Deus, eu não acredito que é assim. Será que é assim mesmo? Mas, enfim, muito legal. Eu gostei muito de estudar um pouco sobre ele. Bom, como o Nefi é o lugar das polêmicas, né, Manu? Então, como a gente gosta de uma treta, de vez em quando, mas a gente escolhe as tretas que a gente vai entrar, mas como a gente gosta de uma polêmica, é um bom assunto Uma para a vez ao gente... mês. Hã? Uma vez ao mês. Uma vez ao mês a gente promove o dia da polêmica aí, o dia da treta, né? Para dar uma esquentada, né? Você tem uma ideia? Eu falo professor porque ele não é pastor da igreja. Se chamar ele de pastor, ele vai brigar comigo. Eu não sou pastor, não. Ele é um dos professores, um dos mestres que a gente tem lá na igreja. E aí ele estava explicando, por exemplo, quando fala, por exemplo, algumas questões fora de contexto, tipo quando fala do espírito de Jezabel. Sabe quando fala de espírito de Jezabel? Pelo menos na minha cabeça, porque foi ensinado assim, era aquela questão da mulher sensual, da maquiagem. Você já lembra dessa história? Ah, o espírito de Jezabel. Era isso. Mas ele estava explicando que não, é muito além. O espírito de Jezabel que está falando ali é da mulher que usou o poder dela, o status dela, para poder usurpar ali a situação e matar o cara, porque ela queria ali o terreno dele. Então, tipo assim, vai muito além dessas. A pessoa lê e fala, não, a fulana está possuída com o espírito da Jezabel. Então, assim, enfim, são assuntos muito legais, muito maravilhosos. E que Deus nos abençoe aí, que a gente continue sempre aprendendo dele, que nunca cesse, e que a gente não perca o foco, né? Que não vire só aprender por aprender, que seja aprender para servir melhor os outros, enfim, eu acho que isso é o mais importante, a gente não pode esquecer dessa oração, não. Verdade. Todo o nosso conhecimento ele precisa ser utilizado em prol do serviço, em prol de misericórdia, né? Já dizia o Bruno da Hora, querido amigo Bruno da Hora, lá da Igreja de Deus de Brasília, né? Eu vou ver se eu trago o Bruno aqui comigo também para falar conosco, né? Tem até um livro polêmico que está rolando por aí, né? Teve até um BTcast sobre, né, que é a feminilidade radical da Beth Barr, sobre o papel da mulher. Quem sabe eu trago Dá até arrepio um o livro Léo Cruz, desse. que participou daquele... O Léo Cruz participou daquele BTcast. Eu não ouvi, E o não Léo ouvi, Cruz, não. eu tô para marcar alguma coisa com ele no Instagram do Nefi. Quem sabe a gente não... Né? Enfim, quem faz a gente não... Ah, não, é importante. E a gente precisa, né? Precisa ver quem pensa diferente. Eu acho que a gente sempre tem algo a aprender, mesmo com quem pensa diferente da gente, né? Nossa, acho que isso tem a ver com sabedoria mesmo, maturidade. Se eu não estou disposta a ouvir nada, como diz, é aquela coisa de jogar a água fora e jogar o menino junto, né? Não, às vezes a pessoa tem algo para agregar e a gente sim. tem que estar disposto a ouvir. Mas depois, se você puder, me manda o link desse podcast. Eu não vi, nem fiquei sabendo dele. Tem tanto podcast lá no BPcast, né, que a gente fica meio perdido lá. Depois me manda, eu não vi esse, não. Não, eu vou mandar, eu vou mandar para você. É muito legal, tá? Pessoal, ouçam. É uma conversa de quase 1h30, tá? Com a Bruna Santini, o Léo Cruz, a Vic, que esteve conosco no Nefi, né? Na live que a gente fez no Instagram, também participou. Então, é um livro bem legal, é polêmico, né? Depois eles fizeram uma live com a autora diretamente, né? Com a Beth Barr. Então, vale a pena depois darem uma olhada lá no YouTube, enfim. A gente vai... enfim, como a gente está voltando às reuniões agora, depois da conferência, então, assim, vamos marcar o dia da treta aí, né?
Pessoal, segunda-feira, então, nossa próxima reunião, 8 horas da noite, né? Ciência e religião. Como os modelos do universo causaram impactos teológicos, tá bom? Eu espero cada um de vocês na reunião de segunda. Pessoal, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Manu, Sil, Thalita, Margarida, Deus abençoe vocês. Sigam o Nefi lá no Instagram e também se inscrevam no nosso canal no YouTube, tá bom, pessoal? Deem essa moral pra gente lá, se inscrevam lá e dá essa força para nós aí. Beleza, pessoal? Galera, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Grande abraço, boa noite. Até mais.